na casa do Senhor, né? Aos irmãos que estão nos acompanhando através da live, sejam bem-vindos em nome do Senhor e a esse bom grupo de obreiros que já temos hoje à noite. Louvado seja o nome do Senhor, né? Como é bom nós estarmos na casa do nosso Deus, servindo ao nosso Deus, esta que é a terceira semana de oração. Terceira semana de oração. E o Senhor de nós terá misericórdia, e o Senhor de nós terá compaixão. Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, vamos ficar em pé e vamos orar, agradecendo a Deus o privilégio, né, de estar na casa dele esta noite, né? E louvado seja o nome do Senhor. Senhor meu Deus, muito obrigado pela alegria que nós temos de estar na tua casa. Muito obrigado, Senhor, pela felicidade que temos de juntos compartilhar o teu evangelho. Ó Deus eterno, Deus de amor e Deus de graça, abençoa-nos, Senhor, guarda-nos contigo. Toma-nos em tuas mãos, ó Senhor, usa-nos para a glória do teu nome. Deus Santo, nós te pedimos que tu nos dê neste momento, um momento agradável, feliz, de estudo e de compreensão da tua palavra. Traz na tua paz aqueles que para cá se dirigem. E, Senhor, também guarda aqueles que em casa estão. Ó Deus, que possamos juntos crescer na tua palavra. É o que nós te pedimos e desde já gratos te louvamos. Amém e amém. Vamos nos sentar, meus irmãos, sente-se e esteja à vontade. Nós estamos na casa do Senhor e na presença do Senhor esta noite. Nós estamos aproveitando as quartas, já que estamos orando, e estamos trabalhando com capítulos específicos sobre oração. Então, quando for necessário, a gente volta para 2 Samuel, está tão bom, né? Mas bem, estamos numa campanha de oração. E o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem trazido à sua casa a felicidade de estarmos juntos, de podermos congregar. E esta noite, eu quero que os irmãos abram, por gentileza, no livro de 2 Reis, capítulo 20. E nós vamos fazer como fizemos na vez passada. Nós vamos trabalhar com 2 Reis, e ao mesmo tempo os irmãos têm o texto paralelo em Isaías, só que agora no capítulo 38. Então, ora, nós estaremos no 2º livro de Reis, capítulo 20, e ora, nós estaremos em Isaías, capítulo 38. Tá bom? Um capítulo completa o outro. Não vou utilizar dessa vez o que está em Crônicas sobre a mesma passagem. Tá? Então, vamos bem devagarzinho, 2º livro de Reis, capítulo 20. Acompanhe, por gentileza, a leitura comigo. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Até aqui. Irmãos, naqueles dias complementa exatamente o final do capítulo 19. E é óbvio, lembrando para você o capítulo 19 que nós trabalhamos na quarta-feira passada, Ezequias está num momento muito difícil da vida. Ezequias tem a cidade absolutamente cercada, trincheirada
e não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Jerusalém, estrategicamente, quando Davi a escolhe, ele escolhe por umas 8 razões, que eu me lembre agora. Então, que está vindo agora na cabeça 8 razões. Das 8, uma das principais é porque Jerusalém ficava numa cadeia de montes muito alta. Então, é simples entender isso. Você, numa posição estrategicamente alta, você tem proteção em dobro em relação aos teus adversários. Então, é fácil entender porque Davi, quando escolhe Jerusalém, ele diz, é aqui. É a cidade dos Jebuseus que eu quero agora, e que Deus prometeu, porque Deus tinha dito desde Deuteronômio, que tinha dado a eles também a terra dos Jebuseus. Deus é tão claro, né, irmãos? Deus é tão maravilhoso. Ele chega a dizer o que o povo tinha que conquistar e o que o povo não tinha que conquistar, como nós vimos no domingo. E uma das porções territoriais dadas a Israel era Jebus. E daí a terra dos Jebuseus e Jerusalém. Então, um dos maiores motivos era a questão da defesa. Era a capital de todo o império de Davi e a defesa estava numa cidade fortemente edificada e em cima dos montes. Muito bem, compreendido isso, a posição de Ezequias era muito difícil, porque o norte tinha sido todo conquistado, como vimos na quarta-feira passada. Não sobrou nada. Samaria sofreu um cerco de 2 anos, que no 3º ano caiu. E eles vieram e conquistaram muitas pequenas cidades do sul para poder atacar Jerusalém. Eles não atacaram de cara Jerusalém. Jerusalém foi uma das últimas cidades no sul a ser atacada por uma razão simples. Na medida que a gente ataca pequenas cidades, a gente toma das pequenas cidades o suprimento que precisa. E aí a gente que está do outro lado, porque Nínive, a capital da Síria, estava muito longe, não tinha como ir e voltar para pegar suprimento. Você ataca cidades pequenas, isso é estratégia militar. Você toma o que aquelas cidades têm, tem suprimento para a próxima cidade. E vamos lá. É aquela velha e boa brincadeira. De grão em grão, a galinha faz o quê? Enche o papo. De pequena cidade em pequena cidade, Edilson, os assírios tinham suprimento para muitos anos de cerco de Jerusalém. Então é aquela, você cerca a cidade, tem suprimento, e só espera o povo lá em cima morrer de fome. Ezequias sabia disso. Ezequias clamou ao Senhor. O Senhor manda um só anjo. E Senaqueribe tem que voltar. Senaqueribe tem que voltar. Onde está isso? No capítulo de número 19, versículo de número 35, diz assim, acompanhe. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na cama, na casa de Nisroc, seu Deus, seus 2 filhos, Adramaleque, Sarezer,
o feriram a espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Então, ocorre da mesma forma que Isaías diz a Ezequias. Da mesma forma. Só que agora tem um problema sério. A gente vai para o capítulo 20. E tudo que é ruim, irmãos, sim, pode o quê? Pode piorar. E o capítulo 20 abre, não com a festa de Ezequias, mas o capítulo 20 abre dizendo: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte o profeta Isaías, filho de Amós, o mesmo que disse que o Senhor ia defendê-los. Veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Irmãos, aqui há uma briga muito grande de interpretação. Então, é lógico que, segundo Reis, capítulo 20, nós vamos gastar um áudio na leitura bíblica diária só interpretando o versículo 1. Mas deixa eu já te falar. A expressão naqueles dias pode significar, em primeiro lugar, no mesmo momento que a Síria está atacando, Deus avisa a Ezequias: eu vou te matar. Viu que maravilha? Como pode significar, depois do ataque, quando tudo estava parecendo muito bom, Deus chega para Ezequias: tu vai morrer. Eu dou aos irmãos a escolha. O que é mais doloroso? Junto e misturado ou depois? O que você acha? Dói mais o quê? Junto? Para piorar tudo? Ou depois, para acabar de enterrar o pobre coitado? Como é que é? Irmãos, ninguém sabe ao certo se foi junto, se foi depois. Até por causa do texto que vem embaixo, porque Ezequias recebe da Babilônia gente depois que ele foi curado. E o rei da Babilônia estava, assim, com sétimas intenções com Ezequias. Ele veio, não é porque gostava de Ezequias, é porque queria se unir com Ezequias contra a Síria. Entendeu? E o próprio texto diz que o Senhor diz depois que iria livrar Ezequias não só da doença, mas também da Síria. Aí ninguém sabe ao certo quando é que é. Quem defende que foi depois, e aí diz, tudo pode piorar, é óbvio que entende que a Síria voltou, Senaqueribe morre, mas seu filho quer reconquistar tudo. E aí Deus promete que o filho de Senaqueribe não teria. Agora, quem defende que foi ao mesmo tempo, diz exatamente que aqui se cumpre no capítulo 19, o que Deus diz no capítulo 20. Mas pastor, mas aí não dá, porque um está no 19 e outro no 20. A Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. O escritor oriental, ele não tem a finalidade de colocar seus textos em ordem cronológica. Então é perfeitamente possível você abrir Isaías 50 e o texto de Isaías 50 ser anterior a Isaías 2. A gente já viu isso inclusive em Juízes. O final do texto de Juízes, quando Dan se rebela, vai lá para cima, e tem aquela loucura com o neto de Moisés, aquele texto ocorre no início de Juízes. Então não há problema nenhum de ter sido talvez junto. Mas isso a gente discute um pouco depois. O que eu quero essa noite
tratar com você. Eu sei que você já conhece a palavra de Deus, e eu sei que você conhece o capítulo 20, versículo 2. Quer ver como você sabe? Lê comigo o 20, capítulo 2, de 2 Reis. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. Gente, é corajoso esse homem. Quem de nós tem condições de olhar para o céu e dizer: ó, eu fui perfeito, eu andei nos teus caminhos? É um homem corajoso. E chorou muitíssimo. Todo mundo sabe que mal Isaías está descendo as escadas e saindo do palácio, aí Deus imediatamente diz: volta, e avisa que ele tem mais um tempinho. Isso está no versículo de número 4, e diz assim: sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. A casa do Senhor. Esse é um texto muito pequeno, mas esse é um texto fundamental essa noite. Eu vim em nome do Senhor, em primeiro lugar, conversando com você sobre oração, animar o teu coração, dizendo que até decretos de Deus podem mudar quando a gente chora muitíssimo na presença dele. É incrível. O amor e a misericórdia de Deus são infinitos. Absolutamente infinitos. E eu paro e penso, obviamente, em primeiro lugar, olhando para um texto como esse, como é que a gente pode entrar nas entranhas, no coração, no âmago de Ezequias e entender o que está acontecendo com ele? Alguns intérpretes bíblicos, são poucos, mas esses poucos que dizem o que vamos falar agora, são respeitadíssimos. Então é gente que quando fala e a gente lê, a gente, mesmo querendo falar ao contrário, por uma questão de respeito, a gente assim, espera um tempo e estuda a Bíblia para poder, talvez, desdizer aquilo que ele disse. Eu me lembro perfeitamente de muitas pregações do papai, em que eu anotava, os irmãos anotavam, e a gente ficava meio assim, e por uma questão de respeito, esperava um tempo e estudar, para depois conversar com ele. Então, intérpretes dizem assim: você quer conhecer o que estava no coração de Ezequias, e o momento que ele estava vivendo, quando da época de 2 Reis, capítulo 20, então abra o Salmo 116. O Salmo 116. E eles chegam a dizer que este salmo é um salmo escrito em tributo de Ezequias. Isso se não foi escrito por Ezequias. Há uma briga muito séria se o Salmo 116 teria sido escrito em tributo ou por Ezequias, ou em tributo, ou por Davi. Tributo a Davi ou Davi, porque foram os dois reis que, entre os reis do Velho Testamento,
tiveram o que está no Salmo 116 na alma deles. Então há uma divergência muito grande se aqui foi Davi ou se aqui foi Ezequias. Sendo um ou outro, eu quero hoje aplicar a Ezequias. Porque Ezequias chora e chora muitíssimo. Porque, irmãos, se o Senhor falou para ele que ele ia morrer depois que ele venceu os assírios, aí é mais ou menos assim. Aí não. É o prêmio que eu tenho por te servir, por estar no teu caminho, por fazer tudo certo. Afinal de contas, o que está acontecendo? Deuteronômio não diz que quem andasse no teu caminho, fizesse tudo certo, não estava com tudo blindado? Reino blindado, casamento blindado, vida blindada. Eu nunca vi uma interpretação tão errada da Bíblia. O único blindado que eu conheço é o camburão fundamental da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que tem que subir no morro. É a única coisa que morre. E sobe no morro. Casamento blindado. Rapaz, vida blindada. Pelo amor de Jesus, vá ler a Bíblia. Vá ler Deuteronômio, vá ler Gênesis, Êxodo, Levítico. 50 anos, nosso pastor ensinando isso. E tem maluco acreditando nisso. Irmãos, ninguém tem o direito de dizer: isto não pode acontecer comigo. Porque de Deus é a terra e a sua plenitude. Do Senhor vem todas as coisas. E tudo, assírios, e depois uma doença mortal, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabe qual é a maior alegria de um crente? É olhar para os céus e dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo. É isso. Eu estou hoje falando aos irmãos, em plena sanidade, em plena capacidade. Amanhã o Senhor pode me tirar todas as coisas. E Ele deu, e se Ele tirar, Ele continua sendo o Senhor. E o nome dEle tem que ser glorificado. Pastor, então eu não tenho segurança nenhuma na minha vida. Irmãos, a única segurança e alegria que você tem que ter é que teu nome está escrito no livro da vida. Não é porque demônio se submete, não é porque a gente fala e enfermidade é curada, não é porque se atravessa mar e o rio Jordão se abre e o mar vermelho se abre, não. A única coisa que é segura em nossa vida é que a gente está indo para o céu e que o Senhor está conosco. E isso não impede nem assírios e nem a chaga mortal. Aqui a coisa é tão terrível, que quem diz você está doente é o Senhor. E quem diz você vai morrer é o Senhor. Pastor, mas como é que se explica isso? Eu não sei. Eu não sei. Mas o que eu sei é que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. O Senhor deu, o Senhor tomou.
Bendito seja o nome do Senhor. Agora, pior é se foi junto. Pior é se eu estou aqui morrendo, Deus chega e diz, tu vai morrer. E Senaqueribe está lá fora. Você já imaginou se foi junto? Que Senaqueribe está lá fora. Qual era a segurança de Israel naqueles dias? Era esse homem chamado Ezequias que vai lá fora e diz, ninguém tenha medo, o Senhor está conosco. O exército deles é maior e é mais poderoso. Ele não mente para o povo, mas o Senhor está conosco. Aí é esse homem que tem que se preparar, porque em tantos dias ele vai. Meu Deus. Se você é Ezequias, como é que está o teu coração? Salmo 116. Versículo 3. A sensação é essa. Cordéis de morte me cercaram. De onde Ezequias viu isso? Quando da parte mais alta de Jerusalém, ele olha e ele vê toda Jerusalém cercada pelos milhares de Senaqueribe. E a sensação é só tempo para a gente ir para o buraco. Agora, há algo mais profundo nele, angústias. Salmo 116, versículo 3, angústias do inferno se apoderaram de mim. Irmãos, o que eu li de literatura essas 2 semanas para entender angústias do inferno, porque angústia todo mundo tem. Eu tenho, você tem. Meus amados, todos têm. Mas aqui não é uma angústia qualquer. Aqui é aquela angústia que é do inferno. Aí a pergunta que se faz é, Ezequias foi no inferno? Não sei. O que eu sei é que parece que o inferno tem novo endereço, o coração de Ezequias. Eu não sei se você já passou por isso. Mas em dias como esse, em que cordéis de morte nos cercam e angústias sobremente elevadas, você sente um inferno, você sente demônios, você sente seres malignos do teu lado. Você olha para o céu e Deus está tão distante, daí angústias do inferno. Porque o inferno é local de prévia separação daqueles que morrem sem Deus. E depois o local de separação eterno é o lago de fogo e enxofre. E não há sensação pior do que estar longe do Senhor. Angústias do inferno é isso. Eu não sei se você já passou por isso. Mas se esse é um texto de Ezequias ou de Davi, eles sabiam o que estavam passando. Eles tinham a dimensão exata do que estava acontecendo. Ezequias não podia expor isso perante o povo. Ezequias era um líder. Se você é líder e se você se demonstra fraco, o povo cai. Então pode estar caindo tudo, e você em pé dizendo que o Senhor é bom e vai dar livramento. Mas é isso que estava no coração dele. E ele diz, encontrei aperto e tristeza. Aí o versículo 4 é aquele momento em que talvez Ezequias tenha entrado
no templo e tenha dito: Senhor. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: o Senhor, ó Senhor, livra minha alma. A minha Bíblia diz: piedoso é o Senhor e justo. Outras Bíblias dizem: bondoso é o Senhor. Mas a tradução mais perfeita que se tem é: compassivo é o Senhor. Compassivo significa aquele que está junto com. E é interessante porque não há um momento na vida de um crente que, mesmo não enxergando o Senhor, não esteja junto. Não há um segundo em nossa existência que a mão do Senhor não esteja estendida. E que a sua piedade nos encontre. Ele é tão Deus conosco que um dia Ele deixa a sua glória para habitar conosco e sentir nossas dores, para de forma muito mais eficiente clamar ao Pai por nós. Ele é companheiro. Ele é Emmanuel. Ele é Deus conosco. Mas o Senhor também é justo. Você sabia que há motivos pelos quais o Senhor, depois de trazer para perto da gente os assírios, o Senhor ainda manda seus profetas olharem na cara da gente e dizer: agora chegou o momento de você perder tudo. Sério. Eu não sei, mas o Senhor tem seus motivos. E assim como os céus estão distantes da terra, são os desígnios do Senhor. Então, por mais que a coisa vá piorando, Ele ainda é justo. Mas o versículo 5 é fantástico. O nosso Deus tem misericórdia. E aqui a melhor tradução é realmente misericórdia, córdia, coração. Ele olha para o coração do miserável, e Ele sabe o que o miserável de coração está sentindo, e Ele, com o coração dele, vem ao amparo do coração absolutamente miserável. Vamos lá, me responda. Você, no lugar de Ezequias, faria o quê? Os assírios cercaram, eles vão te matar. Senaqueribe manda recado em hebraico. A Bíblia diz que ele falou em hebraico, para todo mundo ouvir e tremer. Nenhum Deus livra ninguém das minhas mãos, porque eu sou dono do mundo. Você acha que o Deus de vocês vai livrar? Ezequias está mentindo. Aí, no meio dessa turbulência, quem precisa estar bem de saúde, forte, intacto, na frente do exército é o rei. E Isaías chega para ele e diz: prepara a tua casa que tu vai morrer. Tem uma úlcera aí que é incurável. E é morte dolorosa. Sabe, irmão, às vezes está ruim. E o Senhor deseja apertar um pouco mais. Às vezes a gente se sente quebrado e o Senhor resolve trincar mais ainda. Às vezes a gente sente-se absolutamente sem rumo e o Senhor faz questão de apagar todas as luzes possíveis. Às vezes a gente se encontra sem direção e o Senhor tira as setas.
Às vezes a última coisa que a gente precisava era a palavra do pastor daquele domingo. Que a gente já vem morto. E o indivíduo ainda é usado por Deus para terminar de me aniquilar. Às vezes o emprego vai embora. E aí é que chega a doença no meu filho. Será que num momento como esse a gente pode olhar para o céu e pode dizer: piedoso é o Senhor e justo, e o nosso Deus tem misericórdia? Porque Ezequias fez. Isaías teve que voltar e dizer: o Senhor te dá mais 15 anos. E aí é compreensível porque ele começa o Salmo 116 dizendo: ama o Senhor, porque Ele me ouviu. E Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. E porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. É por isso que no versículo 7 ele diz: volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Dizem que quando ele escreve isso, ele ainda não está curado, mas ele vê todos os benefícios anteriores que Deus fez, e ele tem alguma esperança no meio da loucura que ele está vivendo. E aí Deus vem e milagrosamente faz 2 atos impensáveis. Ele pega os agressores externos, mata 185 mil assírios morrem, e ele pega Ezequias e cura. E dá para ele 15 anos. E aí o salmo continua: porque tu, Senhor, livrastes a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Versículo 13: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos agora, na presença de todo o povo. E versículo 17: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Por causa desses versículos, que são votos, e por causa da estatura espiritual de Ezequias, é que dizem que esse salmo é dele. Porque ele era o único a poder cumprir este salmo. Mas ele pode ser também de Davi. Irmãos, não há garantia nenhuma do dia de amanhã na vida de nenhum de nós, a não ser a presença do bom pastor. A presença do pastor, ela possibilita a nós esperança no meio da dor. E mesmo que as coisas aparentemente queiram desandar de vez, lembre-se que alguém da estatura espiritual de Ezequias passou pelo que passou. Mas o Deus de Ezequias é o meu Deus e é o teu Deus. O Senhor de Ezequias é o nosso Senhor. Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E se Ezequias entrou no templo e disse: tem misericórdia, e ele teve.
E se depois o assunto foi ele e Deus, e ele nem no templo teve coragem de entrar, ele virou para a parede, ele começou a chorar, e ele começou a dizer, poxa, eu te sirvo, eu queria um pouco mais de tempo, e Deus deu. O Senhor terá misericórdia de nós, porque nós vamos pedir, e o Senhor vai atender. O Senhor vai atender, e vai fazer milagres em casamentos. O Senhor vai atender e vai fazer milagres em famílias. O Senhor vai atender e vai fazer milagres quanto à sua obra, quanto a departamentos, no tocante à sua palavra. O Senhor pode gerar em nós a vontade de servi-lo como nunca, e isso é avivamento. Irmãos, o Senhor só está esperando que clamemos a Ele, porque Ele é Deus compassivo, misericordioso e piedoso. Como é que é? Piorou depois que começou a campanha de oração? Ficou pior? Preocupa não. O Senhor está conosco. E o Senhor é nosso Deus. E Ele nos dará vitória. São 8:45. Tinha muita coisa para falar, mas a gente tem o compromisso maior e mais gostoso de oração. E aí eu já aviso, você que está em casa, acabou de chegar, coitado, pegou um trânsito, deve ter pego um trânsito horrível, porque sem chuva já é difícil chegar, com chuva, meu Deus do céu. Então, aos irmãos que já estão aqui, um número muito bom, a nossa gratidão. Você que está em casa, dá tempo de tomar a vitamina de banana, botar 2 Mabel para dentro, quem não sabe o que é Mabel, é biscoito, e vir correndo, porque o melhor vai começar já já. Amém?